Ok, eu acho que podemos começar então. Boa tarde a todos, boa tarde a quem está no auditório. Conseguem-me ouvir? Essa é a primeira pergunta. Sim? Obrigado, Zulimar. Ahm, Bem-vindos a esta terceira sessão de webinars que a Aptran organiza no âmbito do projeto Nature Garden Hortas Urbanas, educar e envolver a cidadania na proteção e conservação da natureza. Depois de duas apresentações muito interessantes que tivemos ao longo das últimas 2 semanas com o projeto de Hortas Urbanas da Câmara de Guimarães e com a apresentação sobre a agricultura familiar por parte do Oscar, pareceu-nos que seria interessante e sobretudo como uma pequena introdução, digamos assim, ao que vai acontecer no próximo sábado, a demonstração que a Aptran, juntamente com colegas da Agatran, da Associação Galega, vamos levar a cabo no campus do IPB. Pareceu-nos que seria algo de alguma forma interessante fazermos uma pequena apresentação nos próximos 45 minutos sobre o potencial da atração animal moderna na agricultura sustentável. Eu vou fazer uma coisa, vou partilhar o meu ecrã. Digam-me quando conseguirem ver. Sim, conseguem ver o meu ecrã? Sim, João. Sim, ok. Então, o que me pareceu mais interessante nesta apresentação era fazer de alguma forma uma espécie de, utilizando a expressão inglesa, um zoom-in approach, ou seja, começar de uma visão geral e ir focando lentamente. Primeiro, se calhar, explicar o que é isto de atração animal, que me parece que, sendo um nicho tão específico, parece-me que é interessante que houvesse esta primeira pergunta e esta primeira resposta: o que é isto de atração animal? O que é isto de atração animal moderna? Seremos nós os únicos loucos a utilizar a tração animal? Qual a situação da tração animal no mundo? E depois apresentar-vos uma série de exemplos focados sobretudo na questão da gestão agroflorestal sustentável, dando umas pinceladas na parte florestal e terminando na parte da agricultura e sobretudo da horticultura, que é aquilo que nos importa hoje, fazendo, como já vos disse, uma pequena abordagem hoje, para depois podermos fazer a demonstração no próximo sábado. Pois bem, eu acho que eu começarei esta apresentação por mais do que falar de equídeos de trabalho, ainda que, na verdade, o trabalho que a Aptran desenvolve é sobretudo com equídeos de trabalho, e quando digo equídeos falo de burros, de mulas e cavalos. Eu acho que é muito importante percebermos alguns números e eu acho que os números falam sempre por si. Pois bem, eu gostava primeiro de dizer que existem aproximadamente 300 milhões de animais que trabalham em todo o mundo. E quem apresenta estes dados é a FAO-Stat, que é, digamos, o Departamento de Estatística da FAO, do organismo das Nações Unidas que se dedica à agricultura e à alimentação. Pois bem, destes 300 milhões de animais de trabalho, 112 milhões são equídeos, mais ou menos divididos em mais ou menos 58 a 59 milhões de cavalos, 42 a 44 milhões de burros e híbridos, ou seja, as mulas, já sejam filhas de éguas, já sejam filhas de burras, nos 10 a 11 milhões. O que significa que nos dá aqui uma diferença de quase 190 milhões para outro tipo de animais. E falamos sobretudo de camelídeos, falamos sobretudo de bovídeos, mas nestas contas entram também outras espécies, às vezes não domesticadas, como possa ser aquela fotografia no canto superior direito, de outros animais de trabalho, e as condições que estes animais trabalham seriam muitas vezes discutíveis, mas não entraremos por aí agora, sobretudo para nos focarmos que existem de facto 300 milhões de animais de trabalho que tiveram ao longo da história de toda a humanidade, pelo menos nos últimos, eu diria, 10 mil anos, um papel preponderante. Ou seja, foram um dos pilares também que permitiram que as civilizações humanas deixassem de ser nómadas, ainda que tiveram também um papel muito importante na atividade nómada que os humanos tiveram, mas sobretudo com os primeiros assentamentos na questão da agricultura. E estas imagens assim o provam, são imagens de pirâmides egípcias, onde temos, por exemplo, em cima, agricultores a colher cereal e a utilizar um equídeo para o transporte, mas também em baixo um outro agricultor a utilizar o que nós conhecemos e que em Trás-os-Montes é muito comum, que se chama o arado romano. Aparentemente não era romano, era egípcio, e os romanos foram buscá-los ao antigo Egito, e trouxeram-nos para a Península Ibérica e cá ficaram até aos dias de hoje. Mas aqui temos uma imagem que de facto terão facilmente 4, 5 mil anos e já demonstram a importância da tração animal. Todos nós sabemos que
nas moedas aquilo que se cunha era aquilo que tinha valor e importância. Esta é uma moeda grega, onde mostra curiosamente duas mulas, ou seja, o vigor híbrido e a importância dos híbridos a aparecerem já muito cedo, aqui nesta moeda grega. Mas de facto também nos grandes eventos que aconteceram no último século, as duas grandes guerras, os equídeos de trabalho tiveram um papel preponderante. Esta fotografia é da Primeira Guerra Mundial e mostra o exército belga. Hoje um dos grandes palavrões, um dos grandes chavões que se utiliza é a questão do bem-estar animal, e esta fotografia para mim demonstra muito o bem-estar animal. Eu acho que estes soldados, nem eles próprios sabiam muito bem ao que se enfrentavam. As primeiras, eu suponho que seja o uso das primeiras armas biológicas, das primeiras armas químicas, gases, utilizados em ambiente de guerra, e aqui de alguma forma mostra a preocupação destes soldados com o seu animal que o acompanhava no campo de batalha, ao tentarem de alguma forma improvisar uma máscara para que este animal se pudesse proteger. E chegamos aos dias de hoje, e esta é uma fotografia mais ou menos atual da realidade que ainda existe em Trás-os-Montes, no Nordeste, que é de facto o pequeno agricultor ainda utilizar muito da tração animal, ou seja, nos últimos 10 mil anos e até aos dias de hoje, a tração animal e os equídeos de trabalho e os outros animais de trabalho tem de facto acompanhado. Pois bem, eu acho que continuando com os números, o importante é dizer que estes 300 milhões de animais de trabalho, o grande papel que eles desenvolvam é de facto suportar entre 300 a 600 milhões de pessoas em todo o mundo, e alguns números falam até de 1.000 milhões. 1.000 milhões é um número muito, muito grande, tendo em conta que somos 7 mil milhões no mundo, e estes animais suportam sobretudo famílias de agricultores em regiões pobres, em zonas de montanha e de rendimentos baixos, ou seja, estes animais desempenham um papel absolutamente fundamental, não só na sobrevivência, mas na resiliência destas comunidades, contribuindo para capital humano, financeiro e social. Eu acho que isto é muito importante e isto demonstra a importância. Eu queria mesmo começar por aqui, apresentar alguns números dos equídeos de trabalho e demonstrar a sua importância. E eles estão em muitas. Isto é uma infografia de Brooke, que é uma das fundações inglesas que trabalha com animais em todo o mundo, e que de facto demonstram a importância que estes animais possam ter em setores como a agricultura, a construção, o turismo, o transporte público, enfim, e que são de facto o suporte, já seja como meio de transporte, e esta imagem mostra muito, porque mostra o transporte de pessoas, mas também o transporte de bens. E para que tenham uma ideia, o transporte de água continua ainda a ser, esta coisa muito, muito nossa de abrir a torneira e ter água, é de facto um luxo, e existe, dos 7 mil milhões de pessoas no mundo, existe muita, muita gente ainda sem água potável, e de facto os equídeos de trabalho desenvolvem um papel absolutamente fundamental no acesso à água, mas também na carga a dorso. Esta fotografia é muito interessante, esta fotografia é do sul de Espanha, e mostra mulas a serem utilizadas na extração de cortiça, em zonas de montanha, onde o acesso de veículos motorizados não é possível, e estas mulas fazem esse transporte. É um dos grandes valores da nossa economia ibérica, a cortiça, e ainda hoje são utilizados. E também o transporte de pessoas. Esta fotografia é do sul de Angola, que tem sido assolada por uma seca extrema, e que mostra de alguma forma a resiliência que os equídeos de trabalho podem trazer às populações que vivem nestas zonas que têm sido tão afetadas pela desertificação, pelas alterações climáticas. E na verdade, se de facto tentarmos perceber um bocadinho melhor e formos um bocadinho mais a fundo, isto são dados do Donkey Sanctuary, da organização para a qual eu trabalho. Este é um mapa que distribui as mulas no mundo, e vemos sobretudo a China e a zona da América Latina, o Brasil, mas algumas zonas do Oriente Próximo, a Índia, o Nepal, toda esta zona e toda a América Latina, onde estão as mulas. Se olharmos para os burros, vemos que de facto a zona mais do Equador, toda a zona da China, da Índia, toda a África subsaariana, México, são os países onde a população de burros existe. E se cruzarmos esta informação com as nações mais pobres do mundo, de facto, sobretudo na zona da África, conseguimos perceber claramente onde é que estes animais têm um papel tão importante, e já vamos perceber um bocadinho melhor como. Antes de entrarmos diretamente na parte da agricultura, eu acho que era importante esta abordagem, porque eu acho que era importante explicar porque é que ainda hoje falamos de tração animal e porque é que ela é tão importante. Pois bem, pareceu-me que depois desta pequenina introdução, eu acho que era importante percebermos, de facto, em que áreas, em que tarefas, em que contextos é que estes animais têm um papel tão importante. E, de facto, eu acho que a melhor forma de o fazermos é utilizarmos a linguagem que hoje se utiliza. Eu acho que toda a gente está
familiarizada com a questão dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável do milénio. De facto, são os grandes ícones da Agenda 2030 que foi criada e que de facto demonstram as várias dimensões do que é o desenvolvimento sustentável, tanto na parte social como económica como ambiental, focando-se na promoção da paz, da justiça e de instituições eficazes. E de facto isto foi o resultado de uma agenda anterior, mas de facto hoje estes são os grandes objetivos com os quais a humanidade se enfrenta, e tentamos que tudo o que se faça tenham de alguma forma um impacto num destes 17 objetivos. E vocês dirão porque é que numa apresentação sobre tração animal, falando de equídeos de trabalho e agricultura, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável aparecem aqui. Pois bem, eu fiz um pequeno exercício que foi olhar para esta imagem com estes 17 ícones, pegar no meu equídeo pequenino e tentar pôr e ver em quais destes ícones é que os equídeos de trabalho tinham um papel. E basicamente tentei agrupá-los em temas e mostrar-vos alguns exemplos para que vocês de facto percebam a importância destes animais. Pois bem, o primeiro agrupamento, se eu posso chamar-lhe assim, eu chamei-lhe acesso a recursos vitais, e aqui temos a questão da água potável, eu já vos tinha referido, mas também a saúde de qualidade. Pois bem, isto são dados que eu gostava de partilhar convosco, e olhando para esta imagem, aqui assim, das mulheres em África a carregar água, eu gostava que ficassem um número, porque este número de facto impressiona. A Unicef diz que por dia, no mundo, se juntássemos todas as horas que estas mulheres e sobretudo crianças passam a recolher água, estávamos a falar de 200 milhões de horas por dia para conseguir colher água. É um número absolutamente brutal, e obviamente quem não tem equídeos de trabalho tem que carregar com o próprio corpo, não é? Isto de facto faz toda a diferença no acesso à água potável nestas zonas. Mas não estamos só a falar de zonas rurais. Esta fotografia é de um bairro na cidade do México. Obviamente a dimensão de bairro, isto é um município que se chama Xochimilco, dentro da cidade do México. Tem 8 milhões de habitantes este município, basicamente quase Portugal inteiro metido dentro do município, mas tem questões tão sérias como não ter uma rede de saneamento que funcione e uma rede de abastecimento de água, e aqui as crianças, junto com os equídeos de trabalho, a serem responsáveis pelo transporte de água. Mais alguns exemplos. Esta fotografia é do Corno da África, onde tem sido de facto afetada por uma seca extrema, e mais uma vez vemos sobretudo mulheres e crianças responsáveis pelo transporte de água. Obviamente também com o objetivo de ser desafiador e irreverente, eu gosto sempre de fazer este tipo de coisas, é um bocadinho descobrir as diferenças, não é? Olharmos para estas duas fotografias, de um lado crianças com água às costas e do outro lado crianças com água às costas, mas obviamente que o facto de não ter acesso a, por exemplo, água potável, faz com que o futuro de muitas crianças esteja condicionado pelo simples facto de, se têm que ir buscar água, não podem ir à escola. E isto obviamente é uma comparação simplista, mas que ilustra muita da realidade que acontece no mundo, e que demonstra também a importância, porque muitas destas crianças, porque existem equídeos de trabalho em casa, podem de facto diminuir a carga e o trabalho que estas crianças têm. Mas também a questão, se vocês se lembram no princípio, falava também acesso à saúde primária. Esta fotografia é do Afeganistão. Esta fotografia é muito, muito interessante, porque o que aqui ilustra é uma mulher afegã que está grávida, que vive nas zonas da montanha do Afeganistão, e esta cela que vocês aqui veem é uma cela insuflável, desenvolvida por uma fundação britânica que se chama Health Prom, e basicamente esta cela o que permite é que as mulheres, o Afeganistão tem a maior taxa de mortalidade infantil do mundo, e muita dela perinatal, ou seja, o simples facto de conseguir chegar a um hospital para poder ter as crianças às vezes é suficiente para que essa mortalidade aumente, e esta cela veio de facto melhorar muitas condições durante a viagem, e que as mulheres possam viajar em condições de comodidade dentro de todas estas limitações. Mas à parte disso, há uma coisa que me chama muito a atenção nesta fotografia, é que a senhora que está grávida está montada num burro onde nem sequer o burro tem uma cabeçada, ou seja, isto diz-me que esta senhora tem total confiança no animal que está a montar, porque nem sequer um sistema de comunicação eficaz tem com o animal, à parte daquela varinha, aquele pauzito que ela tem na mão e que lhe permite estabelecer a comunicação com o animal. Pois bem,
não só na questão dos acessos a recursos vitais, mas também na agricultura produtiva, e os animais de facto têm uma função brutal. A tração animal em todo o mundo tem uma função brutal, não só na erradicação da fome, que é o ícone número 2 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, mas também na produção e no consumo sustentáveis. E sobretudo, na semana passada com o Oscar falávamos de segurança alimentar, dos ciclos de consumo de proximidade, e aí os animais têm um papel absolutamente fundamental, não só na produção de alimento, mas também, muitas vezes, na capacidade que os agricultores têm de distribuir esse próprio alimento. Ou seja, mais uma vez, uma infografia por parte do De Broek que mostra estes dois ciclos, o ciclo propriamente da agricultura, do fecho do ciclo, e nós noutras atividades que tivemos da Aptran, no IPB, houve uma delas que foi sobretudo o fecho do ciclo, chamava-se Animal, Tração, Alimento, o fecho de um ciclo, aqui demonstra exatamente isso, mas não só a distribuição de alimentos, mas também muitas vezes os próprios equídeos de trabalho a serem responsáveis pelo transporte de matérias-primas, de adubos, de alimento para outras espécies, ou seja, de facto, nesta questão da segurança alimentar, os animais, os equídeos de trabalho e os animais de trabalho têm um papel fundamental. Algumas fotografias, projetos em África onde, pela introdução de equídeos de trabalho e pela educação das mulheres, permitiu que elas tivessem mais rendimentos e que pudessem, de facto, fugir do que era a produção estritamente necessária para alimentar a família e passarem a ser pequenos produtores com capacidade de venda de produtos, o que permite aumentar a economia familiar. Outra imagem, por exemplo, esta imagem é de Veracruz no México, principais produtores de citrinos no mundo, e onde de facto um produtor de citrinos consegue fazer chegar a sua produção ao mercado de compra de proximidade, onde depois os grandes retalhistas compram ao produtor, porque tem um burro e consegue fazer carga a dorso, mas obviamente, e isto acho que é fundamental, com vários dos exemplos que já dei, a questão do empoderamento das mulheres e da igualdade de género, de facto, em muitos sítios, e há estudos muito interessantes que mostram que pela presença do equídeo de trabalho fez com que a mulher, que normalmente é responsável pelo transporte da água, mas também pela educação das crianças e muitas vezes pela produção agrícola, conseguisse de facto ter, eu vou-lhe chamar, por manter simples, um excedente de produção à parte daquele que utilizaria no consumo estrito do agregado familiar, o que lhe permite, obviamente, ter capacidade de venda, recuperar ou produzir riqueza, e com isso também melhorou muito o seu estatuto dentro da comunidade, porque de facto tem mais tempo livre, que também é interessante e permite participar nas atividades da comunidade, mas sobretudo o facto de poder gerar dinheiro e infelizmente a economia e a sociedade hoje gera-se pela capacidade que temos de produzir dinheiro, mais uma vez através dos equídeos de trabalho, permite que estas mulheres tenham um papel ativo. Mais uma vez chama a atenção, se olharem para as fotografias e se forem reparando, mais uma vez o burro não tem nada na cabeça e demonstra mais uma vez a confiança que estas pessoas têm nos seus animais. Uma outra fotografia das fábricas de tijolo no Nepal e na Índia, e aqui tenho um exemplo claro de como os animais de alguma forma conseguem retirar todo o esforço físico, ou a grande parte do esforço físico, a estas mulheres que obviamente têm que trabalhar nestas condições que vocês aqui veem, juntamente com os animais, lado a lado, e da experiência que eu tenho, e tenho a sorte de viajar para muitos sítios, os entornos periurbanos, sobretudo nesta dinâmica da construção, fábricas de tijolos, outro tipo de fornos, são de facto as condições mais duras de trabalho, muitas vezes comunidades nómadas que nem sequer pertencem a estes sítios, mas de facto a diferença é que quem não tem os equídeos, esta é outra realidade que toca de facto as pessoas terem que carregar um pouco como que tínhamos falado da água, não é? E demonstra também a capacidade que os equídeos têm de ajudar, sobretudo, as mulheres e favorecer o seu empoderamento. E, por outro lado, a questão do acesso à educação e da educação de qualidade, não só pelo aumento da riqueza na família, que pode permitir o facto de poderem ter animais a trabalhar, poderem produzir um pouco mais, estas mulheres poderem ter mais dinheiro e poderem contribuir ativamente para a educação dos filhos, mas porque em muitos sítios a única forma de transporte é de facto com os equídeos de trabalho. Esta fotografia é do México e estas meninas vão à escola que fica a 14 km, se não me engano, porque têm acesso a um equídeo de trabalho que lhes faz o transporte e mais uma vez demonstra aqui a importância. Por outro lado,
A questão da construção de resiliência, eu acho que falávamos disto na semana passada, o que a pandemia veio mostrar é que o nosso sistema económico é muito pouco resiliente e na verdade é que estes sistemas de proximidade, de agricultura de montanha, de pequena produção, conseguem ser muito mais resilientes do que esta economia voraz, louca que temos e de facto, se os equídeos ajudarem na construção de resiliência, vamos com certeza erradicar a fome, vamos permitir trabalho digno e crescimento económico, mas vamos também trabalhar muito na questão da ação climática, que eu acho que é fundamental. Dentro desta questão da construção da resiliência, eu gostava de partilhar duas fotografias convosco. Estas fotografias são do Paquistão. Se vocês se lembram, o Paquistão foi assolado por um mega terremoto em 2009, com 100 mil mortos, foi um desastre grande. E esta família abandona uma das zonas mais afetadas, e não sei se conseguem ver onde é que está o burro, mas o burro é mais pequeno quase que o eixo do carro, mas de facto este animal é responsável porque esta família se consiga deslocar da zona mais afetada, mas curiosamente nesta zona de montanha, onde o burro é responsável por retirar estas pessoas de lá, o mesmo exército do Paquistão utiliza mulas para conseguir chegar ajuda humanitária a estas mesmas pessoas que não conseguiram sair de lá. Ou seja, os equídeos acabam por ter nestas situações de desastre um papel muito importante. Para que tenham uma ideia, o exército chileno neste momento fez durante a pandemia, e porque se bem se lembram, a pandemia a nós afeta-nos em plena entrada da primavera, o que significa que no hemisfério sul é a entrada do outono e do inverno. O exército chileno fez distribuição de alimentos e medicamentos a populações isoladas nos Andes, utilizando mulas. Eles têm uma brigada de mulas em que utilizaram estes animais e têm um projeto agora onde vão treinar estas mulas exatamente para atividades agroflorestais, para que possam entregar mulas a estas populações e que elas aumentem a sua capacidade de resiliência ao viver nestas zonas tão isoladas. Pois bem, e por outro lado, a verdade é que os equídeos têm um papel fundamental no reforço dos meios de vida, ajudando a erradicar a pobreza e permitindo o trabalho digno e a melhoria das condições de trabalho. Eu acho que esta parte da apresentação, apesar de fugir ligeiramente do tema que aqui nos traz hoje, eu acho que era absolutamente fundamental para percebermos a importância dos equídeos de trabalho. Eu continuarei só com mais dois exemplos. Um dos ícones chama-se Paz, Justiça e Instituições Eficazes, e eu aqui pus por um futuro melhor. Esta fotografia eu acho que é muito importante. Esta fotografia é das primeiras eleições livres no Afeganistão e de facto às populações da montanha foi-lhes dito que não podiam votar porque conseguir levar os votos e as urnas de voto à montanha era demasiado complicado, e as pessoas fizeram uma coisa extremamente interessante, que foi organizaram-se voluntariamente, utilizaram os burros para descer ao vale, carregaram os votos e os boletins de voto, votaram nas assembleias de voto e voltaram a descer cá abaixo com os burros carregados com as urnas, e assim puderam exercer o seu direito a voto. Eu acho que isto é claramente a democracia às costas de um burro. Não estou a fazer nenhuma comparação com o burro dos democratas nos Estados Unidos, mas a verdade é que é uma fotografia muito bonita e mostra de facto a importância também dos equídeos de trabalho. E depois, claro está, na questão do maneio agroflorestal sustentável e fazendo um link direto aos ícones dos SDGs, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que falam da ação climática, que falam de energias renováveis e acessíveis. Há um artigo muito bonito, escrito em 2012, que se chama Energia Humana e Animal, as renováveis esquecidas. E de facto não há energia renovável mais potente do que a força humana ou a força dos animais, e são de facto muito interessantes as utilizações no âmbito agroflorestal. E agora nesta dinâmica de uma aproximação, vou-vos dar uma série de exemplos onde os animais são utilizados e sobretudo esta também da proteção da vida terrestre enquanto um meio de trabalho e uma ferramenta de trabalho e uma opção de trabalho muito, muito interessante do ponto de vista ambiental. Alguns exemplos: esta fotografia foi um trabalho que fizemos com o Aptran em Vilarinho, uma atividade de autoformação em que retiramos quase 2.000 árvores. Isto era uma plantação de castanheiros, onde havia que fazer uma talha intermédia, e nós com os animais retiramos quase 2.000 árvores. Como veem, a capacidade de poder passar de um corredor para o outro era bastante grande, e de facto no meio florestal os animais têm uma capacidade de retirada de árvores muito interessante, sobretudo se partirmos do princípio que um bosque é para ser gerido a médio e longo prazo e que
o abate contínuo de árvores não é opção. Estas fotografias são do centro da Europa, da Bélgica, onde de facto as árvores são retiradas por lotes, eliminando só uma percentagem das árvores. Estamos a falar de veículos absolutamente todo terreno, que passam por todo o lado com um impacto mínimo e, sobretudo, quando começamos a falar do que seria uma atividade florestal de âmbito mais do que comercial ambiental, então começamos a falar de zonas, por exemplo, de galerias ripícolas ou de outras zonas delicadas onde de facto a tração animal tem demonstrado e com estes anos todos da Aptrani, que já vão 8 anos, fizemos um número suficiente de atividades e de ensaios e de exercícios que nos permite falar com conhecimento de causa e de facto ver que a tração animal não só é extremamente interessante do ponto de vista do rendimento que conseguimos obter, e isso é importante obviamente, mas sobretudo do não impacto sobre o meio, que eu acho que é muito importante, e num trabalho de, muitas vezes, de parceria, ou seja, dentro do bosque trabalham os animais e nos caminhos e na rede viária que foi criada dentro do bosque, trabalha-se em conjunto com maquinaria, aumentando ainda mais a capacidade de trabalho, ou então, se a opção for essa, vejo neste caso, por exemplo, esta operadora com 2 cavalos traz os troncos até à berma do caminho e é um outro reboque, uma automotriz com capacidade de carga de até 5, às vezes 10 metros cúbicos, também puxada por cavalos que fazem esse trabalho. E a verdade é que o impacto é mínimo. Nós estamos neste momento, e falava com o professor Tomás no princípio, estamos neste momento prestes a lançar um estudo que foi feito onde de facto medimos o impacto da tração animal e das várias técnicas dentro da tração animal na gestão florestal, o impacto no solo, e de facto os resultados, espero eu, que sejam interessantes. Visualmente, de facto, não é comparável o impacto que podemos ter com os animais quando falamos do impacto da maquinaria, e muitas vezes vocês podem dizer, ok, mas este tipo de troncos tão grandes, só as máquinas é que os conseguem tirar. Bem, existem uma série de outras ferramentas e de outras soluções que pela utilização de veículos, eu gostava de partilhar convosco este pequeníssimo vídeo que foi exatamente nessa sequência de ensaios que nós fizemos, onde com 2 burros, que são animais relativamente pequenos, sobretudo se compararmos com o tipo de equídeos de trabalho que aqui aparecem, em que, se vocês repararem, 2 burros que vão tranquilamente a caminhar pelo simples facto de existir uma série de eixos que mantém a madeira levantada do chão, como veem. O impacto é zero, uns pneus mais largos, e nós conseguimos aqui de facto ter soluções muito interessantes a trabalhar. Não só no bosque, quando passarmos agora para a agricultura, o setor do vinho tem sido, e da vinha tem sido, uma das áreas onde a tração animal tem tido melhores resultados, e de facto, eu acho que tem havido nos últimos anos, e está o Tomás e a Felícia na sala, e a Zulimar, eles melhor do que eu saberão, mas de facto o reduzir do impacto sobre o solo e ver o solo como algo tão importante, eu acho que tem sido uma das preocupações, pelo menos de quem tenta fazer as coisas bem, e no setor da vinha, de facto, a tração animal tem demonstrado um potencial enorme. Estas são fotografias de França, esta também aqui vejam esta mula a trabalhar, mas esta fotografia seguinte é no campus do IPB, esta é a vinha experimental onde estão as aulas de viticultura, e vejam, isto foi um discurso que a Aptrani organizou, e estamos a trabalhar com um burro no meio, eu estou com um burro no meio, estão as 2 éguas aqui a trabalhar ao lado também, e eu acho que conseguimos provar, não é, que de facto se conseguem fazer as coisas em tempo útil, com umas velocidades de trabalho muito interessantes e com um impacto muito, muito reduzido. Pois bem, olhando agora para a agricultura e chegando à parte da agricultura e da horticultura, neste projeto das hortas é o que nos interessa, eu gostava de partilhar convosco uma sequência de fotografias onde de facto demonstra que a tração animal, ainda hoje, utilizando ferramentas mais ou menos modernas, porque também é preciso dizer que muitas das ferramentas antigas eram extremamente eficazes, até porque não havia outra opção. Há 100 anos atrás, ou há 150 anos atrás, as ferramentas que eram desenvolvidas para a tração animal eram muito eficazes, porque basicamente sobreviver e comer dependia muito disso, não é? Vejam, por exemplo, esta imagem, ou seja, no que é toda a atividade de preparação do solo no âmbito hortícola. Por exemplo, vejam esta fotografia, está a ser utilizada uma charrua reversível, e este foi um dos grandes passos da agricultura, a invenção da charrua reversível para tração animal. Depois, pôr-lhe um sistema de 3 pontos e um sistema hidráulico e adaptá-lo ao trator. Eu acho que essa foi a parte fácil. A invenção desta charrua, isto é um Brabant, é uma ferramenta criada na Europa Central,
e que chegou curiosamente a algumas partes de Portugal, por exemplo, no Alentejo esta ferramenta chegou, sobretudo com os engenheiros holandeses que na década de 40, 50 foram responsáveis pela criação dos canais de regadio na zona do Alentejo, esta ferramenta chegou. Aqui tem, por exemplo, preparação do solo, não só a parte de revirar o solo, mas também depois toda a parte do trabalho de cultivadores, já sejam aqui um cultivador de 5 dentes, isto são fotografias dos cursos de Taptrano, ou seja também com um vibrocultor, aqui tenho uma grade neste caso de 9 dentes, sai o David nesta fotografia que está aqui connosco hoje também a trabalhar, ou seja, toda a parte de preparação, chamemos-lhe de cultivadores e de outro tipo de grades. Aqui um exemplo de uma grade de discos a ser trabalhada e eu tive o cuidado também de ir aumentando a escala, ou seja, que não pensem que, obviamente, a tração animal tem um potencial absolutamente brutal nesta questão da pequena escala e com um burro podemos fazer muito, e com um cavalo podemos fazer, eu conheço horticultores que trabalham 10 mil, 13 mil, 15 mil metros quadrados de horticultura intensiva e que o fazem com um animal, ou com 2 e conseguem ser muito produtivos, mas de facto, quando passamos à questão de extensivo, e aqui vê-se a introdução, por exemplo, de um adubo verde, 4 cavalos a puxar, uma grade de discos de 20 discos, ou seja, basicamente, se vocês repararem, nesta imagem há 4 conjuntos de discos, em que basicamente as contas são mais ou menos 4 a 5 discos por cada cavalo, e este agricultor, tendo perfeita noção da potência que necessitava, acabou por fazer uma adaptação. E se cruzarmos o Atlântico e formos aos Estados Unidos e formos ver o que a comunidade Amish faz, então de facto podemos chegar a coisas absolutamente extraordinárias. A comunidade Amish é de facto um exemplo muito, muito único do que é a capacidade de desenvolvimento e de produção de maquinaria a grande escala, também porque eu tive a oportunidade de estar com esta comunidade e um pequeno agricultor Amish se calhar faz 150 hectares de cereal, ou seja, de facto é uma escala muito grande e que por questões culturais e por opções culturais só trabalham com animais e a necessidade aguçou o engenho e de facto eles têm uma maquinaria muito grande e que para isso precisam obviamente de animais. Vocês se repararem vai um grupo de cavalos neste sentido com esta mega grade de discos e vem um outro grupo aí com 10 ou 12 ou 16 cavalos no outro sentido com outra ferramenta, ok? Mas eu acho que esta fotografia é muito interessante. Desenganem-se aqueles que pensam que a questão da tração animal e da preparação do solo só se faz em seco. Esta fotografia é em La Longueira, isto é em casa do Alfred Ferris, muitos de vocês o conhecem, e o Alfred vive num sítio muito interessante. Se não me engano, o Alfred é o produtor de arroz a maior altitude em Espanha porque vive a 600 metros de altitude e no Rio Segura, nesta zona, é uma zona plana. Imaginem o Canhão do Douro com uma zona plana lá ao fundo junto ao rio, com 6 hectares e esta é a quinta dele e eles produzem arroz a 600 metros de altitude e aqui vem o Alfredo a trabalhar com as 2 éguas dentro d'água, a fazer o nivelamento do terreno para que depois se possa fazer a plantação de arroz. Não só na preparação do solo, mas também na introdução de adubos no solo. Aqui tem uma fotografia. Pode ser um princípio simples de carregar à mão, distribuir à mão e o cavalo ser só o meio de transporte para as várias zonas do campo, ou utilizarmos, e este é um Lancaster, é uma marca americana, utilizarmos os partidores de estrume, neste caso já com uma capacidade se calhar de 2 metros cúbicos, onde se faz esse trabalho. E depois, obviamente, o que é, digamos, a preparação do solo para as diferentes culturas. Peço perdão. Aqui vem, por exemplo, a preparação de suco cambalhão, a preparar a horta, e isto é um princípio básico à utilização da tração animal nas hortas, em que tenta-se sempre plantar nos cambalhões, deixando os sucos para regadio e para que os animais possam passar. Aqui neste caso, por exemplo, é ao contrário, mas porque é uma cultura muito especial, é a questão da batata. Se vocês virem, os sucos estão abertos. O que acontece é que a batata é posta, depois é passada uma grade só para tapar e a batata fica enterrada e quando começarem a grelar as primeiras batatas, o que se faz é, por esta linha, o suco, o cambalhão é partido a meio, transforma-se em suco e faz-se uma alternância suco-cambalhão, permitindo depois que a planta fique aconchegada com a terra. E, mais uma vez, indo à comunidade Amish, vejam, por exemplo, algumas das ferramentas que eles têm desenvolvido. Neste caso, esta máquina é muito interessante porque passou uma máquina anterior que pôs a tela no cambalhão,
e esta máquina, basicamente, estes dois operadores vão pondo, este rolo aqui à frente faz os furos e eles vão colocando, mas existem algumas em que põe o plástico, o sistema de rega e tem esta parte incluída e tudo isto é feito com tração animal, ok? E, obviamente, depois os trabalhos das culturas, o que se chamam os trabalhos intercalares. Este é um bom exemplo. O Alfredo, quando trabalhava em casa, quando fazia a horta em casa, agora é o filho que faz, basicamente chegou a trabalhar 20 mil, 25, às vezes 3 hectares de horta. Obviamente tinha uma parte de horta mais pequena e depois tinha uma parte de soja ou de arroz e iam alternando, e aqui vem perfeitamente com este porta-ferramentas. Este animal está a fazer o trabalho de descarga e de eliminação de ervas em três das linhas. Aqui um outro exemplo, esta é uma ferramenta muito comum da horta valenciana, é o que se chama um livro. Basicamente funciona literalmente como um livro. Se vocês imaginarem um livro com esta forma, ela adapta-se ao sulco, tem uns pequenos picos por baixo e basicamente o próprio operador com o peso faz o trabalho de descarga, de eliminação de ervas daninhas. Obviamente a tração animal não elimina o trabalho manual, mas pelo menos ajuda muitíssimo no trabalho de eliminação das ervas daninhas. Aqui uma outra fotografia, uma pequena grade de discos puxada por um burro, em que, se vocês repararem, a grade está a fazer o trabalho de juntar a terra a este batatal e basicamente o que há um descentrar do ponto de tiro e o burro vai por um sulco, onde as plantas marcam a própria linha e basicamente temos o animal aqui a trabalhar e, claro, o tamanho, a espécie, o tamanho do animal e a espécie vegetal que queremos cultivar normalmente são o que vai marcar as diferentes distâncias das colheitas. Mas, por exemplo, os burros são muito interessantes do ponto de vista da horticultura. Esta é uma fotografia do Alfredo também, numa estufa, onde de facto vejam o pequeníssimo espaço que foi preciso. Se calhar um dos cavalos de tiro que vimos antes não conseguiria passar nesta distância, e aqui este pequeno burro com o seu proprietário a fazerem o trabalho de intercalar em distâncias muito, muito curtas. Depois é sempre um equilíbrio entre o que seria a sanidade vegetal, de não termos as plantas demasiado apertadas nas linhas, mas de facto deixando o mínimo para que o animal possa trabalhar em condições. Mais um exemplo de um trabalho dentro de estufa, e se vocês repararem, se olharem para a linha, vocês conseguem ver que há 3 linhas de alface, um pequeno espaço livre e mais 3 linhas de alface. O pequeno espaço livre é exatamente para que o animal possa caminhar, e aqui atrás temos um porta-ferramentas que se chama Neo Busher. Foi desenvolvido por uma associação francesa. Existia o Busher, que era o tradicional, e eles fizeram o Neo Busher, em que basicamente é um porta-ferramentas em que, como veem, existe uma série de pequenos arados que estão a fazer o trabalho. Como vos dizia, não livra do trabalho manual, mas ajuda bastante a utilização de tração animal neste âmbito de horticultura. E aqui mais um exemplo, não só de horticultura, mas depois, se formos também à produção extensiva, aqui vem uma plantação de milho, onde 2 cavalos estão também a fazer este trabalho, e aqui uma plantação de soja, onde 5 cavalos fazem o trabalho o trabalho intercalar nesta cultura. Atrás vai o operador sentado e lá atrás vão as charruas a trabalhar, cada uma na sua linha. Depois, a questão da produção de forragem também é muito interessante, porque voltamos à questão do fecho do ciclo e, mais uma vez, existe uma série de ferramentas. Esta fotografia é da Colômbia, um pequeno enfardador, neste caso alimentado, ou seja, o cavalo puxa todo o conjunto, e aqui o que temos é um pequeno veículo alimentado com um motor a combustível fóssil. Obviamente é uma opção, mas que, sobretudo, há de alguma forma uma otimização da potência necessária, porque normalmente este tipo de tomas de força vão precisar de 15, 18 cavalos de potência, 540 rotações por minuto para alimentar uma máquina deste tipo, e normalmente estes motores é o que debitam, porque de facto toda a energia é posta na alimentação da máquina, e não como muitas vezes acontece nos tratores, em que o motor tem que mexer a própria máquina e depois alimentar a alfaia que vai atrás. Mais um exemplo da comunidade Amish. Aqui temos uma outra enfardadeira grande, uma New Holland, uma 740, um pequeno monstro, puxado por 3 cavalos, e se calhar este conjunto pesará no seu total 1500, 2000 quilos, mas a verdade é que o facto de estar sobre rodas e o motor está neste pequeno carro é o suficiente para que estes 3 cavalos o possam puxar sem problema. Um outro exemplo, uma enfardadora juntamente com um reboque de carga, um reboque autocargante, que quando está completo deixa os fardos todos no mesmo sítio. Pois bem, a minha ideia nesta parte da apresentação era sobretudo mostrar-vos as várias fases que podemos ter dentro da agricultura, sobretudo no que é a produção hortícola pequenina. Há aqui uma questão
A professora Ana Geraldes levantou a mão. Sim? Suponho que esteja em casa. Ana, deve estar está em mute. Sim? João, boa tarde. Boa tarde. A todos que estão na sala. João, eu não era a minha intenção interromper, eu achei que estava a acabar e que eu podia preparar-me já para fazer uma questão. Desculpe lá. Não há problema. Tenho aqui só mais uns slides, vou já acabar e depois começamos com a sua pergunta. Eu depois quero fazer uma questão que eu pareceu-me que estava a acabar. Às vezes parece que as pessoas estão a acabar. Desculpe lá a interrupção. Não há problema. A última coisa que eu queria dizer e que eu acho que é fundamental é que a utilização da tração animal vem de alguma forma também permitir-nos que haja uma preservação do que é o nosso património genético, não é? Não só vegetal, mas também animal, porque de facto a utilização das nossas raças autóctones, e aqui temos algumas fotografias, uns burros zamorano-leoneses, um garranito ou umas vacas mirandesas, eu acho que isto é fundamental, porque de facto estes animais, juntamente com a grande maioria das variedades tradicionais de sementes, evoluíram de uma forma muito equilibrada no meio e de facto não deixa de ser a utilização de recursos endógenos para este tipo de produção, o que me parece extremamente interessante. Aqui mais alguns exemplos de raças autóctones, e porque eu agora estou no Minho, pareceu-me bem também pôr aqui as piscas, mas obviamente nem tudo é um mar de rosas e existe uma série de desafios, e era com isto que eu queria acabar, porque tem sido também um pouco o trabalho que a Aptran tem feito. Existe de facto uma série de desafios, e o grande desafio, e é por isso também que nós aceitamos este desafio de fazer parte deste projeto, é sobretudo a questão da formação e da informação da sociedade para as potencialidades da tração animal. Eu acho que isto é absolutamente fundamental. Nós temos tentado, obviamente o Covid travou-nos um pouco as linhas de atividades que vinhamos a fazer anualmente, mas de facto temos criado uma série de cursos mais ou menos prolongados no tempo, ou seja, atividades mais informativas de curta duração, atividades formativas, temos escrito muitos artigos, temos feito muito trabalho de criação de parcerias e de facto o IPB e a Escola Agrária têm sido, e o CIMO também têm sido uns parceiros absolutamente extraordinários, outras ONGs, somos membros da própria Federação Europeia de Tração Animal. Aliás, neste momento a Aptran tem o share, sou eu neste caso o responsável, o presidente da FECTU, o que nos permite também promover muito o trabalho que por cá fazemos. Uma série de cursos, aqui alguns exemplos que eu gostava de, sobretudo, o Encontro Transfronteiriço de Tração Animal para mim é um dos grandes momentos, sobretudo porque conseguimos que os agricultores locais que ainda fazem tração animal, e esta é uma fotografia de Valfrades, este senhor é o José, que está aqui com a camisa, que foi aliás uma das pessoas que nos ajudou num dos ensaios de solo que fizemos quando quisemos comparar burros com vacas com tratores na compactação do solo, foi ele que veio trabalhar com as suas vacas, e de facto nestes cursos os agricultores tradicionais, digamos assim, têm um papel fundamental enquanto formadores, porque de facto são um poço de sabedoria nesta questão da tração animal e tentamos que eles sejam sempre os nossos professores, e depois tentamos também de alguma forma retribuir com pequenas melhorias, com pequenas correções que possamos fazer, sobretudo na questão dos arreios. Aqui uma outra fotografia do primeiro curso que fizemos no IPB, toda a equipa que frequentou o curso aqui, com o Alfredo era o principal formador, e depois tínhamos também os animais que participaram nesta atividade. Outros desafios, e já mesmo para acabar, o envolvimento das instituições de ensino profissionalizante e superior. Eu acho que tem sido uma das linhas que mais temos trabalhado, nem sempre é fácil entrar. Felizmente o IPB, desde uma fase muito inicial, e aproveito para agradecer publicamente ao professor Tomás por todo o esforço que fez, porque de facto foi absolutamente fundamental no facto de hoje a Aptran ter a relação tão privilegiada que tem com a escola agrária, com o IPB, mas de facto Portugal tem 8 escolas agrárias, tem 20 escolas profissionais agrícolas, N licenciaturas, mestrados nas diferentes áreas de agronomia, ciência animal, etc. Por isso há de facto que tentar criar massa crítica, há de facto tentar criar material técnico-científico. Isto são alguns exemplos de trabalhos finais de curso de alunos em França, e hoje podemos nos orgulhar de, neste momento, já existem trabalhos iguais feitos em Portugal e em português. Esta é uma imagem do ensaio que fizemos no Polão há 2 anos atrás, onde de facto
trabalhamos lado a lado com maquinaria e com tração animal, e as comparações obviamente valem o que valem, mas sobretudo é importante porque muitas vezes é isso que as pessoas nos perguntam e precisamos ter dados para poder comparar. Utilizamos tecnologia de ponta. Estas são algumas das imagens do tal estudo que fizemos na Galiza, onde utilizamos uma série de ferramentas, neste caso um trabalho junto com a Universidade da Corunha, mas não nos ficamos pela escola agrária. Este, por exemplo, foi o primeiro ensaio que fizemos de força com o professor Luís Queijo e foi muito interessante todo o processo, porque passamos de uma caixa de recolha de dados, que era uma coisa enorme, a conseguirmos desenvolver um balancinho com toda a tecnologia incorporada, onde de facto isto funciona de forma completamente autónoma, não interferindo, não há cabos, não há nada junto ao animal, e permite-nos obter dados muito interessantes sobre a força dos animais, por um lado para percebermos a capacidade de trabalho e por outro lado percebermos até onde é que podemos ir e preservar sempre o bem-estar dos animais e uma utilização de uma outra série de ferramentas, como sejam câmaras térmicas, mas também o desenvolvimento de tecnologia, ou seja, tem sido um trabalho muito interessante e árduo no desenvolvimento de protótipos para que de facto os animais com menos esforço possam trabalhar melhor e no sábado teremos a oportunidade de ver uma série de ferramentas que hoje são ferramentas comerciais, ferramentas agrícolas comerciais, mas que no seu dia começaram com protótipos, porque agricultores profissionais, neste caso o Alfredo e o Albano Moscardo, que é um agricultor italiano, tiveram necessidade de desenvolver ferramentas para satisfazer as suas necessidades e que depois se transformaram ferramentas muito úteis e que foram vendidas. E com isto termino. Muito obrigado. Vou deixar de partilhar o ecrã e vou abrir então a sessão a perguntas. Portanto, posso fazer a minha pergunta agora, João? Desculpe lá a interrupção de há um bocado, não há mas problema parecia mesmo que o João estava no fim. Olha, é o seguinte, eu achei a sua comunicação extremamente interessante. Muito obrigado. Acho que é importante debatermos estas coisas num cenário de alterações climáticas, o que é vejo grandes dificuldades em convencer os agricultores da nossa praça. Os agricultores aí das aldeias. Sim. Eu vejo, por incrível que pareça, que qualquer agricultor, aliás, na aldeia onde eu vou passar o fim de semana, por exemplo, eu dá-me a sensação que há tratores, cada qual tem o seu trator, parece que temos produções imensas, tudo com o seu trator, tudo com gasóleo subsidiado, e não imagino um agricultor destes a dizer, olha, agora vamos voltar aos burros e aos cavalos e a tudo isso. Mas era importante, sim, que em certas formas de agricultura, pelo menos aqui nos nossos agricultores transmontanos, sem pôr em causa a produção deles, se calhar se fizesse alguma mudança de mentalidade. Eu vejo a maior parte dos agricultores estão interessados também na parte da agricultura intensiva, naquela agricultura que até gasta, naquele tipo de plantações que até gastam aquela água que nós não temos. Como é que o João vê estas coisas passarem num plano mais teórico, ou só de algumas pessoas assim, de alguns maduros como nós, passar mesmo para o agricultor e irmos aí uma aldeia, um agricultor que até tem produção, que até vende para o mercado e dizer, olha, agora podes fazer assim com os cavalinhos, tens aqui estas máquinas, andas com os cavalinhos e com as vaquinhas como antigamente, sem eles se rirem na nossa cara. Ana, obrigado pelo comentário. Primeiro há uma coisa que é muito importante dizer, é que para o bem ou para o mal, se temos a paisagem que temos hoje, tanto em Trás-os-Montes como no Minho, é por culpa desses agricultores. Ou seja, eles são os verdadeiros, eles, à forma deles, sendo mais ou menos influenciados por aquilo que a Europa ditou, porque no seu eterno conhecimento ou no seu eterno desconhecimento, muitas vezes foi a Europa que ditou a forma como as coisas iam acontecer. Os agricultores de hoje e aqueles poucos que ficaram nas zonas de montanha, nas zonas mais despovoadas, são os grandes responsáveis, são ainda os jardineiros da paisagem. E é verdade que cometeram alguns erros, mas também é verdade que foram aqueles que ficaram, foram aqueles que não emigraram, e temos que perceber o contexto sociocultural. Ter o trator maior da aldeia era, para aqueles que ficaram, o seu estatuto social. Da mesma maneira que o que emigrou, ter a casa maior da aldeia era o seu estatuto social. Ou seja, há todo um contexto de sociocultural que é preciso compreender. É muito fácil apontar o dedo, e não estou a dizer que foi isso que a Ana fez, porque todos o fazemos, mas é muito fácil apontar o dedo a qualquer agricultor e dizer o que tu queres é o subsídio e o trator grande. Agora,
O que é verdade é que com ou sem subsídio, com ou sem trator, foi dos poucos que ficou na terra e que continuam a fazer, de facto, e a manter o padrão de paisagem que nós temos e que é muito único. Isto tudo o que leva, basicamente, é a dizer que a solução não é fácil. Não é? A solução não é fácil porque, de facto, as pessoas têm uma imagem muito dura da agricultura. E é muito dura porque nunca ninguém pensou na ergonomia dos arreios, na ergonomia das ferramentas, ou seja, andar atrás de um arado era algo muito duro. Eu vou-lhe contar uma história que eu acho que responde muito à pergunta que fez. Neste encontro de Valfrates, que eu mostrei aquela fotografia do Sr. Zé, há um senhor de 80 e qualquer coisa anos que vem ter comigo e me diz: não sei muito bem o que está a acontecer aqui, porque não percebo como é que o mesmo arado que mandou os meus filhos para fora da aldeia, hoje traz gente à aldeia para quererem aprender a arar. E eu acho que isto diz muito, não é? Ou seja, a pessoa não conseguia compreender como é que gente vinha de fora para andar atrás de um burro a arar, não é? Agora, também é verdade que esta geração de agricultores, eu acho que cada vez mais, os que decidiram voltar ao campo, e que são gerações mais novas, têm uma outra consciência, não é? E eu acho que é com o trabalho destas gerações mais novas que voltam ao campo que podemos ter algum êxito. E depois o trabalho continua-se a fazer, num trabalho de proximidade. Por isso é que eu dizia que era tão importante este encontro, porque nós não íamos à aldeia dizer ao agricultor como é que ele tinha que fazer, nós íamos à aldeia aprender com o agricultor. Não é? E é essa valorização desse conhecimento, de muitas das técnicas tradicionais que eles ainda fazem, que podem de alguma forma, e muitos deles têm o trator, mas muitos deles continuam a ter o burro, porque as batatas fazem-na com o burro, porque existe uma série de atividades que de facto eles preferem fazer com os animais. E depois, obviamente, do ponto de vista destas gerações mais novas, há muita gente que de facto, sobretudo pessoas que saíram da cidade e que querem voltar e que estão dispostas a tentar. Agora, obviamente, ter um trator é extremamente cómodo, porque se eu quero ir de férias, deixo na garagem. Eu não vou de férias com o burro, não é? E não consigo, muitas vezes tenho que... Ter animais é uma responsabilidade muito grande. Não é? Ou seja, e todos nós temos o gato, o cão, ou o cavalo, ou o burro, ou 4 burros e uma égua como eu tenho em casa, e que felizmente a minha mãe pode tomar conta deles, porque senão a minha vida também era diferente, não é? Ou seja, é um trabalho de continuidade, acho eu, e é um trabalho sobretudo de irmos utilizando estes momentos para chamar a atenção, e se cada vez que fazermos uma atividade deste tipo, conseguirmos que uma pessoa fique a pensar que poder fazer as coisas de uma outra forma é possível. E se eu tive esta conversa muitas vezes com o Tomás, que é, nós formamos mais de 100 pessoas no curso avançado que fizemos com a Aptran. E eu acho que verdadeiramente pessoas que optaram pela tração animal na exploração foram 2 ou 3. Ou seja, se falarmos do ponto de vista estatístico, os cursos da Aptran foram um terrível falhanço, porque tivemos 2% de pessoas que se converteram, por dizer de alguma forma, à tração animal. Agora, obviamente que esses números não podem ser vistos assim, não é? As pessoas se vão é porque têm interesse e porque se conseguirmos que 4 edições do curso enchessem sempre com 25 pessoas, eu acho que o que temos é um êxito muito grande e estamos a conseguir chegar às pessoas. Agora, obviamente, é um tema de nichos, é um tema de muita responsabilidade pela presença dos animais, por isso não é fácil. O que eu acho é que também, do ponto de vista, por exemplo, das administrações, em França existem muitas cidades que fazem a manutenção dos parques urbanos utilizando tração animal. É? Existe um funcionário que se encarga dos animais, etc, etc. A Parques de Sintra, em Sintra, fez isso para a gestão do bosque. E conseguiu de uma forma exemplar dar uma visão brutal à tração animal, porque a Parques de Sintra tem 2 milhões de visitantes por ano. Não é? Ainda que seja uma mínima percentagem, vir os cavalos a trabalhar e perceber que há uma preocupação ambiental, que há uma série de preocupações inerentes, não são só 3 cavalos a trabalhar no monte, não é? Ou seja, é um trabalho lado a lado, é um trabalho de ir explicando as coisas e, sobretudo, é um trabalho de fazer as coisas bem, porque também há muita gente a trabalhar com os animais que faz as coisas muito mal, não é? E atenção que nós somos os primeiros a condenar quem faz as coisas mal com os animais, não é? Isto é muito importante que fique claro, o bem-estar animal, para nós que somos potencializadores e utilizadores da tração animal, o bem-estar animal para nós é absolutamente fundamental. E já agora uma coisa, essas máquinas que já são adaptações para serem outra vez com tração animal, que mostrou aí, se um agricultor as comprar, portanto, uma vez que disse que também já eram comercializadas, o agricultor também terá direito a alguma comparticipação, que eu nada tenho contra os subsídios dos agricultores, são medidas agroambientais que são necessárias, os agricultores são necessários.
Obviamente não interpreto como eu disse, quando eu disse eles riem-se-nos na cara, eu imagino que alguns sim, se uma pessoa fosse, pronto, se eles não vissem, iam dizer, pronto, iam realmente rir-se um bocado e dizer que queres voltar à idade da pedra, vocês os ambientalistas são isto, são aquilo, são aquilo outro. Mas existe maneira, por exemplo, um agricultor que queira usar essas máquinas e usar os cavalos, eles terem essas máquinas também poder concorrer a projetos que financiem em parte essas máquinas, como acontece com as tradicionais, máquinas entre aspas. Essa tem sido uma luta, entre aspas, porque muitas vezes o que acontece é que o primeiro jovem agricultor que apresenta um projeto e opta por esta tecnologia, basicamente o que faz é instalar o caos no gabinete, porque nunca esta questão se colocou. Não, estamos neste ponto. Não é? Ou seja, ninguém do projeto que faz os projetos agrícolas ou que trata de subsídios está à espera que um projeto que se apresenta dinheiro à Comunidade Europeia venha dizer que quer comprar um arado e cavalos. Não é? Ou seja, muitas vezes depende das linhas de ajuda que tem, depende se essa linha permite a compra de animais, se não permite, e depende muitas vezes da situação em que estão. O que eu acredito é que se mais utilizadores e mais projetos deste tipo aparecerem, o que é normal é que a necessidade, mais uma vez, vai ter que resolver a questão e haverá uma necessidade de regular a questão dos projetos agrícolas, tendo em conta mais este fator de decisão que surge. Não é? Nunca foi tido em conta, basicamente. E eu acho que isso, obviamente, é normal que assim seja, não é? Claro. Muito obrigada, João. Mais uma vez, parabéns. Obrigado. Eu ia só olhar aqui para o chat, não sei se mais alguém tiver alguma pergunta em casa que levanta a mão. Olhando aqui para o chat, o David faz um comentário que diz, mais do que uma pergunta, é um comentário: no contexto atual de despovoamento rural e mesmo periurbanos ou rururbanos, devemos afrontar uma perda de recursos culturais e de recursos paisagísticos, como as sebes, os valados, mesmo animais e tecnologias. Retomar a produção desta paisagem requer tomar medidas para corrigir anos, mesmo décadas, de trabalho e conhecimento acumulado. Eu acho que o David faz este comentário e eu faço dele as minhas palavras, porque de facto o David vive no campo, eu vivo no campo e pensamos que temos soluções para as coisas e de facto estes últimos anos houve uma perda absolutamente brutal de conhecimento tradicional que pode demorar anos e anos e anos. Deixar abandonar um campo que era alvo de um sistema de rotação de pastagens e da entrada no momento exato de determinada espécie animal para conseguir a otimização dos pastos, todo esse conhecimento se perdeu e é de facto muito, muito difícil de recuperar. Uma pergunta por parte da Sílvia que diz parabéns pela iniciativa. Eu gostava de perguntar uma coisa: qual o panorama do país no geral em termos de tração animal? Infelizmente noto que está a desaparecer. Pois bem, Sílvia, é verdade que esta tração animal tradicional, feita por agricultores de muita idade, está sem dúvida a desaparecer. É só uma consequência do despovoamento do meio rural, mas também é verdade que pouco a pouco, tal como eu comentava antes, há novos utilizadores, pessoas que optam por ter um animal e que ao fim e ao cabo é o público que tem procurado as formações da Aptran. Eu não sei se o Tomás queria fazer algum comentário ou alguma pergunta, estava aí. Acho que está em mute, Tomás, tem que... Esse computador está em mute. Agora sim. Ok, João. Era só para fazer um estímulo aos presentes, que são poucos, mas bons, para alguma intervenção, uma vez que aí tem o acesso direto ao chat e aos participantes em remoto. Não sei se... Existe aqui algumas perguntas aqui no chat, Tomás, se me permitir. Sim. Eu acho que este comentário que a Maria Alves fez engata perfeitamente na pergunta que a Sílvia tinha feito. A Maria diz: temos um burro, já trabalhou muito, mas agora está mais idoso e é um luxo. Atualmente faz companhia ao meu pai, que tem 88 anos e continua a ter horta. E depois diz: bem, já um cigano anda a namorar o burro, parabéns pela apresentação. Mas isto é um pouco o retrato, não é, das pessoas de mais idade que continuam a ter os animais e continuam a utilizar os animais. E infelizmente quem está um bocadinho mais atento, sobretudo a estas notícias, o número de acidentes com tratores e com maquinaria agrícola que vitima, sobretudo pessoas de idade, nas zonas rurais de Portugal, é um problema sério.
é um problema sério. Eu, se não me engano, no ano passado em Trás-os-Montes foram 38 pessoas, ou seja, é um número bastante grande, e o número de acidentes com animais de facto é muito menor. E já agora a Sílvia faz uma pergunta, um comentário que diz: pertenço à MARP, Associação das Mulheres Agricultoras e Rurais de Portugal, e gostava muito de saber o papel da mulher na tração animal. Obrigado, Sílvia, isto de facto é um comentário e uma pergunta muito interessante. Eu digo uma coisa que eu acho que de facto notou-se sobretudo na parte agrícola. João, deixamos de ouvir. Deixaram de me ouvir? Eu estou a ouvir-vos. Sim? Conseguem ouvir-me? Não estou a ouvir. Em casa estão a ouvir. É aí na sala. Eu pelo menos estou a ouvir. João, eu acho que é aí na sala, porque em casa estão a ouvir. Sim, foi aqui mesmo. Pronto. Voltando, não sei se ouviram a pergunta da Sílvia, que diz que pertence à MARP, Associação das Mulheres Agricultoras e Rurais de Portugal, e gostava muito de saber o papel da mulher na tração animal. Mais do que utilizar o exemplo da agricultura, eu gostava de utilizar o exemplo da gestão florestal, porque de facto o trazer os cavalos ao bosque outra vez permitiu uma coisa, que foi um downsizing de maquinaria, porque de facto se há sítio onde a maquinaria utilizada é no bosque, porque de facto as máquinas que vemos na utilização, os skidas, os tratores florestais são máquinas enormes e era um mercado ocupado quase exclusivamente por homens. Em muitos sítios do centro da Europa, o número de mulheres a trabalhar profissionalmente, e quando eu digo profissionalmente, não significa que alguém que tenha uma horta e que faça o trabalho com o burro não é profissional. Profissionalmente significa que a principal atividade de entrada de dinheiro é o trabalho com os animais. Aumentou bastante o número de mulheres a trabalhar, ou seja, o facto de estarmos a utilizar uma tecnologia, primeiro, por experiência digo que as mulheres são bastante melhores a trabalhar com os cavalos e perdem muito menos as estribeiras e mantêm muito mais calmas a trabalhar com os animais, o que é fundamental, porque não nos podemos esquecer que do outro lado está um animal. As mulheres nisso têm uma atitude muito mais tranquila, o que ajuda muito no trabalho, e depois de facto este downsizing da tecnologia utilizada veio atrair muitas mulheres para o trabalho. E depois, sejamos honestos, no meio agrícola, no meio rural tradicional, quem faz o trabalho são as mulheres. Eu vivi muitos anos no campo e o trabalho do dia a dia, não só cuidar dos animais, porque era normalmente o trabalho das mulheres, mas também o arar e fazer tudo isso era sobretudo utilizado pelas mulheres. Olhando aqui para as perguntas... A Paula diz: a dificuldade em adquirir as ferramentas necessárias é um grande entrave para mim. Obrigado, Paula, isto é um comentário interessante. É assim, é um entrave para ti e era um entrave para a maioria dos utilizadores. Por isso é que num projeto internacional que foi criado entre o Danke Sanctuary, a FECTU, que é a Federação Europeia, e uma outra charity que se chama World Horse Welfare, nós criamos um projeto que se chama Equith Power Network. Se procurarem na página equithpower.org, vão ver que na página deste projeto foi criado um diretório de fabricantes, tanto de arreios como de ferramentas. Eu vou escrever aqui no chat a página, e de facto nós conseguimos, ao longo do último ano, conseguimos trazer mais de 140 fabricantes, tanto de arreios como de ferramentas, ok? De qualquer das formas, Paula, o que nós podemos fazer é, e porque temos a sorte de, no núcleo duro de formadores que tanto a APTRAN como a AGATRAN, a Associação Galega, como a Antalasteva, a Associação Espanhola, tem, alguns deles são construtores, tanto de arreios como ferramentas. A maioria dos arreios e das ferramentas que eu utilizo em casa são deles, são bastante boas. Eu acho que não há melhor prova de que uma ferramenta é boa quando uma colheira é utilizada por um animal 10 horas por dia, como acontece com as egas do Alfred, e no fim do dia não há uma ferida a marcar aquele animal, ou seja, prova claramente que aquelas ferramentas são boas e são bastante mais baratas do que aquilo que se encontra na Europa, porque é relativamente fácil em França uma colheira custar 2.500 ou 3.000 euros. Okay? Enquanto cá são mais baratas. A colheira que eu uso na Lola, na égua com aquele trabalho que era esta que aparecia, estamos a falar de uma coisa que ronda aos 600, 700 euros.
que de qualquer das formas não é caro, e se fosse preciso pagar mais eu pagava, porque o que não pode acontecer é que no fim do dia de trabalho a égua tenha um problema relacionado com o arreio. Está bem? Pronto. Não sei se mais há alguma questão na sala. Tem o controle do remoto, não é? Sim. Ok. Há mais questões? Da sala, da sala virtual, acho que não, por agora. Não sei se há alguma pergunta. Aqui há. Força. Ok. A pergunta não é exata. Começa por uma, digamos, introdução, comentário à apresentação que fez. Eu queria, para além de agradecer toda a sua capacidade motivadora de energias deste lado, agradecer-lhe sobretudo o percurso que fez desde aquilo que temos discutido muito dentro da APRAN, desde a imagem de pobreza que associa tração animal à pobreza e a terceiro mundismo, digamos assim, até à imagem que também nos traz de uma nova tração animal, onde inclusive é a partilha de potência entre máquinas e animais. Portanto, isto mostra como as coisas podem evoluir, como a imagem pode evoluir, e isso vai também ao encontro da questão que a Ana colocava, a Ana Geraldes colocava, que é muito importante, é como é que podemos caminhar para convencer pessoas a praticar. Eu acho que o João foi dando, pelos exemplos que trouxe, muita informação, muitas novas ideias. E eu vou sublinhar uma muito importante para mim, como aprendizagem, que quero partilhar com todos, que é uma imagem que mostra mulheres, creio que falou que era em África, não sei exatamente onde, de um arado, em que as mulheres subiram o seu estatuto ao passar a lidar com os animais e ao poderem, digamos, praticar, aliviando o esforço e o tempo de trabalho. Ora bem, é muito importante que dê esse princípio, porque, na verdade, aquilo que converte, e estamos a falar da África, estamos a falar provavelmente de outros lugares do mundo, aquilo que converte o trabalho individualizado, planta a planta, com um sacho, com uma enxada ou com uma katana, converte esse trabalho, que é planta a planta, num trabalho contínuo, só é resultado da introdução do animal no sistema. Não há imagens de arados sem animais. Exatamente. Se conhece, dá-me uma informação muito preciosa, porque aí eu tenho que mudar a minha forma de pensar. A ideia que surge é que só há arado e, portanto, uma economia de trabalho e de esforço pelo trabalho contínuo do solo quando é introduzido o animal. Antes da introdução do animal isso não existe. É verdade? É verdade, sim. Pronto. Eu acho que isso também é importante porque nos mostra como, o que trouxe, nos mostra como saímos do esforço humano para um esforço transferido e partilhado, e hoje estamos a tentar fazer esse mesmo esforço, não do lado físico, mas no fundo esse esforço tinha a ver com uma economia dos recursos da própria família e da comunidade, e hoje esse esforço é transferido para um outro plano muito mais abstrato e intelectual, mas que na verdade é o mesmo. A nossa comunidade já não é a nossa família e a nossa aldeia, é uma comunidade muito mais alargada e global. Os recursos de que estamos a falar já não são recursos simplesmente do esforço, da energia que depositamos para executar uma tarefa, mas dos recursos que são mobilizados para que os alimentos surjam na mesa.
E, portanto, passamos a falar da água, do solo, de carbono, de energia. Ora bem, eu penso que isto tudo corresponde ao mesmo paradigma. Isto é, a capacidade inventiva que fomos tendo para converter o nosso esforço em transferir o esforço físico para um esforço intelectual, no sentido de reduzir o físico, tem que continuar a persistir. E a APTRAN, nesse sentido, tem feito um trabalho magnífico de chamada de atenção para os dois grandes polos em que vive a tração animal. Desde o lado mais pobre do planeta até às ideias mais avançadas de utilização de recursos no sentido de uma economia de proximidade, uma economia circular, de um menor impacto ambiental. Portanto, eu penso que esta sua intervenção foi muito importante para nos fazer essa síntese e para nos dizer que temos as duas coisas ao mesmo tempo, temos duas aspirações diferentes a funcionar ao mesmo tempo em vários pontos do planeta. A nossa, aqui, eu acho que já demonstra que há uma abertura para isso. O projeto das hortas e, antes dele, as hortas do IPB demonstram que as pessoas têm disponibilidade para optar, fazer outras opções. Em vez de estar aqui a passar as tardes de sábado e domingo, poderiam ir ao hipermercado, mas estão aqui a passar as tardes de sábado e domingo. Portanto, eu queria transmitir a minha expectativa e esperança de que essa mudança vai ocorrer. Não podemos ter a expectativa que ela vai ocorrer em grande escala, tal como as hortas urbanas nunca vão competir com a agricultura familiar, como nos afirmou a semana passada o Oscar. Exatamente. Não estamos à espera disso, mas estamos à espera de encontrar um nicho em que isso aconteça. E agora, finalmente, depois deste longo introito, eu queria mas que é fundamental. E deixa-me só fazer um comentário, Tomás. Se é coisa de pobre, ainda bem, porque agora imagine todos os milhares de milhões de pobres que existem no mundo e esta visão dos 300 a 600 milhões de pessoas, na minha opinião, é redutora, porque eu acredito que seja mais. Imagine toda esta gente sem tração animal. Olha, João, foi por isso que aquela fotografia me impressionou, porque mostra o momento em que quem andava de catana em sacho e inchada, aquela de moca na ponta, sabe qual é? Sim. Acabar para pôr um lançamento na terra, curvada com o filho às costas, passa a trabalhar com o arado. Isto só é possível quando há um animal metido no barulho. Exatamente. É isso. Ora bem, a questão que eu tinha para lhe colocar era a seguinte. Diga, Tomás. Nós temos uma questão importante a responder, indo ao encontro do que a Ana perguntou, que é, como é que nós podemos encontrar os animais, comprar as alfaias, temos que comprar os animais para fazer os trabalhos com tração animal? O que eu queria perguntar é, qual é a sua perspectiva do ponto de vista de trabalho com os animais mediante prestação de serviços? Porque a ideia que é transmitida aqui é que todos nós, para trabalharmos com animais, temos que ter um animal. Eu agradeço-lhe muito. Qual é a mensagem que quer deixar sobre essa matéria? Eu agradeço-lhe muito ter tocado nessa questão, Tomás. Primeiro agradeço as suas palavras, porque de facto é muito importante e a viagem que eu tentei fazer, sobretudo com as imagens, e porque as imagens falam mais que mil palavras, foi exatamente ir a esse encontro, não é? Existe uma dualidade e quase são os extremos, não é? Pelo meio existe, nem é tudo, nem é preto, nem é branco, existe todos os cinzentos pelo meio, que são todos os utilizadores. Esta questão da prestação de serviço é absolutamente fundamental. E curiosamente, e falando com o Pete, que é o antigo presidente da Federação Europeia, hoje vice-presidente, o Pete dizia uma coisa muito interessante, que dizia que no meio disto tudo, onde ele via menos futuro para a tração animal, era sobretudo na questão da horticultura. E passo a explicar porquê. Porque normalmente o sistema hortícola dito familiar parte de um princípio em que o produtor não só tem que produzir, do ponto de vista da tração animal, não só tem que produzir, como depois tem que vender o produto. Certo? Ao passo que, por exemplo, na vinha e no bosque, naturalmente o que surgiu foram prestadores de serviços. Ou então,
funcionários e há um caso perentório em França, uma quinta com 180 hectares de produção vinícola, que optou por trazer 12 cavalos, 12 funcionários, e são a frota de trabalho da quinta, mas do ponto de vista do operador, ele ganha o dinheiro dele no final do mês como um funcionário normal da quinta. Ou seja, os prestadores de serviço de bosque são contratados para fazer a gestão de um bosque, para fazer um trabalho que é pago, já seja por cubicagem, já seja por caderno de encargos no final, o que significa que, de alguma forma, o prestador de serviços de bosque não tem que se preocupar com o que é que vai acontecer àquela madeira. Da mesma maneira que o produtor de serviços da vinha, e ainda no Douro, aí relativamente perto de vocês, existe todo um mundo de prestadores de serviços, sobretudo nas Vinhas Velhas, que sabem que garantidamente vão ter aquele trabalho naquela época do ano, o que lhes permite, de uma forma mais ou menos tranquila, ter uma calendarização das atividades que têm que fazer. Ora, do ponto de vista da horta, primeiro estamos a falar, ou bem que estamos numa zona extremamente hortícola, onde há muitas pessoas e há muita procura, mas também é verdade que estamos numa zona extremamente hortícola, como possa ser, por exemplo, na zona de Valência, onde o Abel é horticultor, ele tem 1 hectare de terreno e como é uma zona muito hortícola, porque em Valência tem 10 meses de primavera e 2 meses de verão, eles têm o próprio cavalo e nem sequer têm tempo para fazer a prestação de serviços. Não sei se me faço entender, ou seja, eu vejo, e a nossa experiência, a grande procura de prestação de serviços que nós temos tido é, sobretudo, nos trabalhos ditos de conservação na área florestal, como foi o trabalho que se fez em Cortegada com o Alfredo, com o David foi o principal promotor deste trabalho, para que se vá lá fazer um trabalho específico. Nós íamos ter agora, por exemplo, um trabalho num live sobre nos baldios, que era o tal trabalho das torfeiras no norte da Galiza, que mais uma vez o que nós íamos era resolver um problema. Há que retirar 2.000 árvores de uma torfeira, onde por legislação não podem entrar máquinas e pedem-nos uma prestação de serviço concreto. Ou há que arar estes 10 hectares de vinha, porque é a altura do outono e é preciso calçar a vinha, ou é na primavera e é preciso descalçá-la, ou introduzir um adubo verde que ficou no corredor plantado do ano passado, e é uma atividade com princípio, meio e fim. Na questão das hortas, sobretudo se for uma zona de produção intensiva com clima ameno, o cavalo está todo o ano na horta. E aí diminui a questão da prestação de serviços. Pois. Agora, surge uma outra opção que pode ter algum sentido, que é sobretudo as novas linhas. E quando digo as novas linhas, são as plantas aromáticas, são os frutos vermelhos, são uma série de novas culturas que surgem com áreas mais ou menos interessantes, onde toda a gente optou pela tela e, perdoem-me a sinceridade, mas eu não consigo compreender como é que projetos de horticultura biológica certificados têm o solo coberto com telas, mas isso é uma opinião puramente pessoal de quem não entende nada de solo nem destas coisas que... Mas pronto, são opções, não é? E eu entendo que é necessidade, não é? Tem que conseguir controlar, ou seja, se há algo que eu consigo ver a tração animal a ser eficaz é sobretudo nos trabalhos intercalares de controlo de ervas daninhas. E aí pode abrir um mercado interessante. Obrigado, João. De nada. Eu não sei se... Aqui na sala há um comentário que diz: gostaria de saber qual a opinião sobre a inclusão da tração animal nas atividades agrícolas em biodinâmica ou ecológica. Eu acho que isto é um bocadinho na continuidade do que eu acabei de dizer, eu acho que faz todo o sentido. O que não faz sentido é... Primeiro, mais uma vez, é a minha opinião de quem não entende nada disto, eu não entendo muito bem porque é que a agricultura de toda a vida de repente se teve que chamar ecológica. Eu acho é que a nova que apareceu se devia chamar química ou agroquímica, mas isso como tem um impacto muito negativo, foi preciso só chamar-lhe agricultura. E depois, quando alguém quis fazer as coisas como sempre se fez, obrigou-nos aqui a procurar um elemento diferenciador que foi pôr o ecológico ou o biológico à frente. Não é? Mas dito esta à parte, uma opinião puramente pessoal, eu acho que se há sítio onde a tração animal faz sentido é na dita ecológica, como os exemplos que eu acabei de dar, não é? E eu em casa, por exemplo, a vinha que faço, todo o trabalho da vinha que faço, e não tenho qualquer pretensão de certificar nada biológico, mas, por exemplo, tento fazer todo o trabalho da terra, todo o trabalho junto à vinha é feito com os animais, tentando deixar a maior área de solo possível
em relvada com vegetação autóctone, trabalhando junto às plantas, e a única coisa que de facto tenho que recorrer a produtos químicos é à questão dos fungos, mas por uma questão muito simples, há milhares de hectares de vinhas abandonadas no Minho, que eram as vinhas tradicionais, e não há nenhuma forma de conseguir controlar os fungos que não seja, ou pelo menos eu ainda não encontrei, espero algum dia encontrá-la. Mas sim, respondendo à pergunta, eu acho que é onde a tração animal, se queremos fazer as coisas de uma forma mais equilibrada, é onde a tração animal tem todo o sentido. Muito bem. Não havendo mais questões, João, eu penso que no virtual, na sala Também virtual, não há. não está mais. Também não há, não. E agradecer em nome dos presentes e resistentes e resilientes animais que estão na sala, presencialmente agradecer esta participação. Estão aqui os representantes mais ilustres do projeto das hortas, do Nature Garden, e, portanto, enviar a nossa saudação à APTRAN, Eu é que agradeço. desde Bragança, com saudades da sua presença aqui. No sábado já resolvemos isso. E à espera da intervenção no sábado. Com uma ação sobre o terreno. Exatamente. No sábado começamos. Qual é a hora de começo? No sábado? 10, 10 e meia? Sim, 10. 10. Está para as 10. Pronto, nós tentaremos chegar antes. Temos uma viagem longa com o cavalo, mas tentaremos chegar antes. Está bem? Agradecemos a todos também a participação, ao João pela sua excelente apresentação e discussão de ideias. Muito obrigado. Até breve. Obrigado a todos, tanto na sala como na sala virtual. Um abraço. Adeus, com licença. Um abraço. Muito obrigado. Adeus, João. Adeus, obrigado.